de novo para fazer um vídeo com a dona Eli, para deixar gravado aqui na casa dela. A gente foi muito bem acolhido aqui e a gente vai fazer um vídeo com ela para mostrar para o pessoal de Iraí de Minas, para a população do mundo inteiro que vai ver esse vídeo. Ela tem umas histórias bonitas para contar para a gente. Ela veio lá do Rio Grande do Sul e ela mora aqui em Iraí tem muitos anos. 40 e tantos anos. E já 40 e tantos anos já é bem dias, né? Então ela vai ter umas histórias boas e ela vai contar para nós e vamos ver o que ela vai dizer para nós. A senhora é mãe de quantos filhos? De 6 filhos, e 13 netos, e 9 bisnetos. 6 filhos do sangue. Criei uma neta quando eu tinha 63 anos. Com tanto medo, sofrimos. Agora, graças a Deus, ela está casada, está formada, estou contente. Então, criei 7 filhos, quase 2 netas. Cuidei muito a filha da Clarice. Pois é, a importância da senhora ter criado a família, a gente vê uma pessoa de muita fé. Eu conheço a senhora já há muitos anos. A gente vê a participação que a senhora tem na igreja. A gente sabe que é uma família dedicada a ajudar a pobreza, é pessoas que nunca soube falar não para ninguém. Então, a família da senhora é um exemplo. A senhora tem um filho, que é o Pedro, a gente conhece muito o Pedrão, é uma pessoa que dedicado à política, dedicado a Iraí de Minas. A dedicação dele pela pobreza, eu reconheço que é uma pessoa muito exemplar para nós. Teve uma linda esposa, uma pessoa da igreja, muito amiga da gente. Então, tudo isso aí, para mim, é uma grande importância estar fazendo esse vídeo com a senhora aqui, que vai ficar na história para contar para esse pessoal que vai vir agora, que está vindo por aí, esses mais novos. Isso aí vai ficar gravado para nós, daqui 50 anos, a família vai ter uma história para contar. O que nós vamos fazer aqui agora. Aí eu quero que a senhora me contar onde a senhora nasceu e quando foi que a senhora nasceu. Nasceu em Encantado, 23 de janeiro do ano de 1937. 37 eu, porque o marido era 37, então tenho 87 anos. E depois, e com quantos anos a senhora veio para Iraí de Minas? Vim para Iraí de Minas, tinha todos filhos solteiros, nenhum casado. Pedro casou aqui em Romaria. Eu tinha muito medo, fiquei aqui, eu gostei. Eu tinha medo, sabe de quê? Da religião, porque eu sempre fui católica. Nós chegamos aqui um sábado de noite. E domingo de tarde eu falei para as meninas, ali tem na igreja, nós vai lá na igreja ver o que tinha. E tinha uma irmã religiosa de Romaria que dava catequese. Não tinha padre, nada. E graças a Deus todos casaram bem, casaram na igreja, quem não casou juntou. Mas hoje eu sou feliz porque todos os filhos estão aqui em Retorno, né? A mais longe que está é a neta, mas é aqui em Patrocínio. E graças a Deus foi sempre bem recebida e eu gostei muito do povo, a falecida Noêmia. Eu segurava como mãe. Nossa, quantas coisas fazia. Ela morava ali, né? Agora, graças a Deus, está no céu. Pois sempre gostei do povo daqui, sempre quem vinha me visitar. E eu comecei a rezar na igreja, as mulheres me chamavam, eu sempre ia na igreja. Que eu parei de ir na igreja agora por causa de um ano que eu passei problema, que eu passei trombose, né? Mas senão eu sábado e domingo sempre ia na missa, graças a Deus. Eu devo de todos os dias agradecer a Deus, dizer obrigado, Senhor, na minha vida. Além que perdi tantos da família, perdi um marido, uma filha. Mas é assim mesmo a vida. Quem fica tem que lutar aí na frente com Jesus, que vai chegar a nossa hora. Por isso eu vim aqui na casa da senhora, porque eu sabia como a fé que a senhora tem em Deus, uma pessoa muito acreditada. A gente vê a importância que a senhora veio para cá. A primeira coisa que a senhora foi procurar foi a igreja. Então isso aí, Deus fica muito satisfeito com a pessoa. Por isso a senhora está aí viva, sã, graças a Deus. A família, todos criados, todos eles casados, os netos, os bisnetos, tudo grande. Então isso aí é um exemplo para nós. Porque a senhora chegou a Iraí de Minas, a senhora não conhecia ninguém. Hoje ninguém, não tinha padre, então nós começamos a ir na missa em Monte Carmelo. Depois o padre vinha cada 15 vezes, um mês, vinha sempre aqui em casa.
Por que ele vinha na casa da senhora? Porque na hora que ele entrou na igreja, ele sabia onde tinha pessoa de fé, pessoa que tinha religião. Por que ele escolhia vir para a casa da senhora? Foi esse povo merece a presença da gente na casa deles. Eu sempre fui. Eu tenho 3 irmãos religiosos, por isso a minha família, meus pais, sempre foi de rezar. Um é vencido, um irmão mora em Brasília e 2 em Porto Alegre, religiosos. Até hoje assim. Nós chegamos aqui em agosto, quando nós passou São Paulo, que fui criada na roça, nunca viajava. E nós vinha gente, eu falei, o que é o fim do mundo? Era a festa Romaria. Nós chegou aqui, nós gastou 2 meses de vir, saímos de lá o último dia de julho, mas não tinha asfalto, estrada, nada. E chegamos aqui em agosto, depois tinha festa lá em Romaria. Então nós não sabíamos lá, não costumava lá, eu era muito devota de Nossa Senhora Carvalho. Aqui todo mundo falava, mas dia 15 não pode trabalhar. E nós ficava bobo assim. E depois nós fomos na festa Romaria, até foi com o Pedro, com o caminhão. Foi em agosto, nós chegamos aqui dia 2 ou 3, dia 2 de agosto fui. Em 1980, porque depois o Pedro casou no 82. E eu perdi a mãe também no 82, no fim do ano. Mas graças a Deus consegui ir lá vê-la. Veio com o marido, com os filhos, o Clécio era pequenininho, tinha 10, 12 anos. Eu tinha medo que não era crismado. Eu falava assim, mas nós saímos tão longe, que disse que gastava 2 dias. Tão longe, depois veio o bispo, ele lá ia na catequese, mostrou o caderno, crismou ele. Senão tudo teria feito com a primeira comunhão lá no sul, tudo, batizei primeira comunhão. O Clécio foi crismado no 82, 83. Por isso aí a gente vê, a senhora tem uma excelente família, a senhora vive satisfeita com a graça de Deus e com a família que a senhora adquiriu, que Deus trouxe para a senhora. São pessoas da igreja, pessoas dedicadas às coisas de Deus. Isso aí para a senhora é a maior alegria que a senhora tem na vida, de saber que os filhos da senhora criou dentro da igreja, dentro da religião, nunca abandonou. Eu fui ministra muitos anos, eu também o marido. Tinha a neta que pequenininha, veio o padre, aquele de patrocínio, ele que procurar. Ele falou, um de vocês tem que ser ministro. Eu falei, padre, eu tenho que criar a neta. Mas afinal, conversa vai, eu fui ministra. Depois o filho trabalhou tantos anos de ministra aqui em Monte Carmelo. Agora tenho a neta, que é a Andressa, filha do Pedro, a neta e o marido. Eu sou ministro da igreja. Eu sinto muito feliz de ver a Andressa lá, só sabe por quê? É a única que faz parte, ela faz parte da igreja nossa, pessoa dedicada, tanto ela como o marido dela, dedicado a Deus. E a gente tem uma convivência muito boa com ela, com o marido dela, com a família inteira. Na realidade, a gente não tem distinção de ninguém. A gente é amigo de Deus e todo mundo. Boa. Eles têm uma maneira muito dedicada a tratar a gente, é uma pessoa, nem tem como a gente agradecer o tanto que é casado de gente, somos bons. Não. Eu fui ministro da Eucaristia 3 vezes. Então eu fui ministro 3 anos. 12 anos. Aí, como se diz, mas a gente, graças a Deus, toda a vida a gente fez parte da igreja. Então isso aí a gente criou a família e a gente é um exemplo pela família. É um exemplo. Agora, se os filhos querem seguir, nós fizemos a nossa parte. Tem que continuar na mesma igreja, sempre. Se às vezes vem uma doença, eu digo assim, às vezes me dói, eu digo, Deus sofreu mais. Justamente. Deus Ele sofreu para dar os nossos pecados. Justamente. Quer perguntar à senhora, o que a senhora mais gosta de ir aí de Minas? O que a senhora lembra de antigamente, quando a senhora veio para cá? E como é a vivência de Iraí de Minas hoje? Quando nós vinha para cá não tinha roça, fazenda, nada. Eu falava, porque uma mulher me tinha dito, vocês vai lá longe e vai morrer da fome. Que ele não tinha fome. Eu falei, mas nós faz o pão. Eu fazia, quando eu tinha os filhos, eu fazia de tudo, fazia em casa, pão, biscoito, bolacha. Então, depois do primeiro ano, fui meio triste, mas depois começaram a abrir, fazer
todo mundo começaram a abrir, nós cada vez em quando, eu e o marido ia ver uma fazenda lá no Neuro, para cá e para lá. Eu fiquei feliz da vida, porque nós lá morava na roça, criava, mas tinha um pedacinho de terra, o resto era amor. Eu sempre gostei de todo mundo aqui, nossa. Portanto, a senhora foi uma pessoa bem acolhida, por isso a senhora deseja muita paz para Iraí de Minas, porque é um lugar muito sagrado por Deus, um lugar muito abençoado, uma fartura imensa, e a gente agradece muito a presença de vocês aqui conosco, porque depois que vocês vieram para cá, o nosso Iraí virou outro lugar, porque na época, antes Sim, vocês era vêm para cá... pequenininho, não tinha asfalto aqui, não é meu tinha. Agora, né, depois virou asfalto, tudo, montou tantas casas. Eu sempre fiquei feliz, né? O avô sempre falava assim, antes de morrer, se eu estava no sul, eu já estaria morto. Porque no sul fazia aqueles frios, agora com aquela desgraça de chuva. Eu nós não era contra, mas o marido não queria nem saber, só que eu digo, também quando eu era prefeito, eu nunca botava propaganda. Dizia, a gente tem que ser amigo de todo mundo, eu e a Preta, e a mulher do Darcy, quantas vezes ia fazer a caminhada junto. Nós não era fanáticos da política, mas ele tem a idade, né? Mas para a senhora ver a importância, o que a senhora falou aí, eu acho muito importante isso aí. O Pedro foi um político, ele foi um prefeito de Iraí de Minas 3 vezes. Mas o Pedro nunca foi aquela pessoa mais importante do que a gente, que não é nada. Não, ele é do povo, ele é do povo. E eu considero o Pedro uma pessoa excelente, porque toda a vida mas o Pedro deu certo, até não tem jeito. Inclusive, quando ele foi candidato, ele foi na minha casa para me votar para ele. Eu falei, Pedro, eu não vou votar para você, sabe por quê? O meu sogro é do partido, de outro lado. Meu pai era do outro lado. Eu sigo o mandado que meu pai e meu sogro interessou. Então eu não vou trocar de lado para me votar para você. Eu tenho uma consideração muito grande com você. Sou lá de dentro da sua casa, sou de dentro do seu comércio, faço compra de você, comprar de tudo lá na loja de lá, remédio pagado, de tudo. Então, ele falou para mim assim, mas às vezes tu não vota para mim esse ano, mas da outra vez, às vezes tu vai votar. Eu falei, eu não vou falar para você que eu vou, nem que eu não vou. Eu só não gosto de contrariar meu pai nem meu sogro. Mas aí meu pai já tinha morrido, meu sogro morreu. Mas aí foi de novo, ele voltou lá em casa, eu falei, Pedro, mesmo que eu falei para você aquela vez, eu falo hoje, eu não sou uma pessoa lisonjeiro, eu gosto de falar a verdade. Eu não vou votar para você de novo, mesmo jeitinho que eu falei, mas só que a nossa amizade não vai acabar por isso não. Vai continuar mesmo. E aí ele falou assim para mim, quero mudar teu nome, você vai chamar assim, esse velhinho é barra pesada. Ele sempre me fala assim, o barra pesada chegou ali. Mas por quê? Eu falei a verdade para ele, né? Ele não achou ruim comigo, e eu não sou contra ele. Agora ainda falei para ele, falei, ó, dessa vez você não foi não, mas na outra vez vai você que vai, você vai ver. Que eu tenho certeza que... Religião e política não se fala. Quanta gente... Justamente. Os crentes dali, quando eu morei a Nenês, vinha aqui um casal, me conquistava, dizer Jesus. Então, eles vieram aqui, queria vir dentro de casa para ler a Bíblia. Eu falei, meu amigo, se vocês querem entrar, tomar um gole de café, conversar, aceito. Mas se é para falar sobre a religião, sobre a Bíblia, não. Eles viram as costas, era muito amigo. Nunca mais me olhou. Porque eu não ia virar da religião. Deus tirou a filha, foi um choque. Para mim o mundo caiu em cima, né? Mas eu não ia virar da religião, porque Deus é só um. Tem mulher ali que passa, que ela vem dentro, ela me cumprimenta, tudo, eu sei que não é católico, mas tem que dizer bom dia, boa tarde, você tá boa? É filho de Deus igual nós. É filha de Deus, quem julga é só Deus, não é o povo. Eu sempre fui contra quando era na política, nossa, eu dava tão bem com a Preta. Quando eu morei, eu estava na roça. Que chocada. Mas eu não tenho queixa de ir aí de ninguém. Depois comecei a música, porque quando vinham para cá, tantos gaúchos lá no sul não se conhecia. Porque nós era de Encantada e outro era de Arroio de Meio, era de Putinga. E aqui nós se conhecemos. E passou ano, parece mentira eu que é 40 anos que estou aqui, mas mais de 40, porque nós chegamos aqui no ano de 1980. O mais forte pisado foi esse ano, perdi 6, 7. Perdi esse ano em janeiro, foi a falecida Maria.
Depois morreu 2 irmãos meus. Morreu aquela de Campo Grande. Minha irmã última morreu. Eu tenho 2 irmãos mortos, 2 irmãos. Morreu o cunhado e o avô, 5 anos que morreu. Morreu no 1918, o avô, né? Foi um choque que ele estava bem. Sempre ele sofria dor de cabeça. Era 2 semanas que não se queixava. Mas para a senhora ver, Deus deu a força para a senhora está aí sadia, graças a Deus, no modo caso, cuidando da obrigação da senhora, e Deus levou eles está bem amparado, e a gente estamos aí para esperar o dia que Deus vier. É a nossa hora. É a nossa hora. Quando chega a nossa hora, Só Deus sabe, porque a gente não sabe a hora nem o dia que deve vir buscar. Por isso que a gente deve ser sempre preparado. Eu levanto de manhã e digo obrigado, Senhor, pela minha idade que eu tenho, pela minha vida, graças a Deus das filhas, né? Eu tenho 3, no mais que cuida é a Inês, que é de Monte Carmelo. Pai. Quantas filhas, mulher? 4. Eu tenho o Pedrão mais velho, os 4 filhos encarreirados. Aquela que morreu, a Inês, a Clarice e a Clarice, depois o caçula, o neto, um mais velho e o outro mais... E o mais velho, os 2 filhos frequentam a igreja direto. As filhas também, por isso, a Inês. Todo mundo mora aqui de Minas? Não, né? Não, a Inês mora aqui, divisa, que ela mora na roça, mas ela vem direto em Iraí. E a uma mora em Monte Carmelo. O Clécio também, ele tem fazenda logo ali, né? Mas mora em Monte Carmelo. Em Patrocínio moram os 2 netos. O Túlio e a Bruna, filho do Antônio. É. Mas não está distante, está Não, está tudo aqui perto. Não tem ali, né? É. Quando eu morei, eu vou, tudo estava aqui perto. Essa foto aqui, ó, é o dia do casamento da senhora. Sim, dia do casamento que casei, em janeiro. Antigamente não tinha, eu tirei depois em abril, quando nós casamos. Isso aqui tem 60 e tantos anos. É. 25 de janeiro. Você casou lá no sul? Foi? Não, no sul, casei no sul, numa capela, né? Lá tinha paróquia. Meu padre fazia o casamento, casei às 11 horas. E acredita que os 2 filhos casou em janeiro. Eu, um neto também, o William nasceu também em janeiro. Importante, depois que casaram, pensei, por que os filhos casaram? Casei antigamente era festa, dia de São Paulo. O meu pai benzia de rainha de cobre. Era festa antigamente, era festa dia 25. E ele benzia só de cobre ou benzia de mais coisa? De resto, né, de quem mordia de cobra, de arranha, assim. Então qualquer coisinha que desse, já estava na praia para fazer uma benção. Rezava, mandava rezar, fazia oração. E a mãe sempre foi religiosa, criou. E garanto para a senhora que quantas pessoas que foi lá agradecer pelas orações que ele fez, com um bezinho de cobra, um bezinho de aranha, de outras coisas, porque quem tem fé, acredita e Deus faz um milagre. Claro, porque a gente é só ter fé, você vai lá. Se você não vai também no médico que não acredita sem fé, não adianta. Não adianta ir. Tem que ter fé em Deus. A gente tem que procurar aquele que tem força e tem poder de fazer a cura. Porque cada um tem um dom. Justo, verdade. Porque o médico, ele estudou, mas Deus deu o dom para ele fazer aquele tipo de coisa. O benzedor é pelo menos a mesma coisa. Mas só que o benzedor, com uma pessoa que precisa da oração, os 2 têm que ter uma fé viva. Porque senão o milagre não acontece. Não acontece. Porque eu tenho história, que eu até nem não gosto de contar assim, eu ainda quero fazer um vídeo só dos milagres que eu tenho, que Deus me fez por mim. Que eu tenho 8 milagres na minha vida, mas só eu sou meio mole, meio chorão, eu não aguento contar assim, instantâneo, porque eu já recebi 8 milagres na minha vida, assim, de chamar a minha esposa, que ela estava tomando, eu falei, Rosa, vem cá pra você ver eu recebi um milagre. Eu também recebi muita graça, devo agradecer a Nossa Senhora, que eu recebi muito. E aí ela veio, eu estava sentado no sofá e eu recebi um milagre. Falei, o que Deus fez por mim agora.
Eu tinha um problema nos braços, né? Então eu ainda quero fazer um vídeo dos milagres que Deus fez por mim. Vocês fazem. Então isso é importante, só sabe por quê? Porque a gente tem fé e acredita que Deus faça as coisas por nós. Deus faz. Quem tem fé que pede, desdobra o joelho. Eu agora não dou mais conta de dobrar o joelho. Mas o pensamento da senhora é dobrado. É dobrado. Eu tenho sempre fé. Meu prazer que ainda gostaria de ir plantar uns flores na horta, né? Mas Deus que sabe, eu estou com a mão de Deus. Porque eu sempre gostei de plantar, cuidava a horta, plantava a mandioca quando tinha ovo, né? Nossa, cuidava tudo ali fora. Mas agora que vai atrás das plantas é a filha, mais é a Inês, né? Já perdeu a esposa, a senhora tem quantos anos? Foi dia 11 de novembro de 19. 2018, eu acho. Ah, 2018. Tem 5 anos. 5 anos feito. Agora que vem em novembro é 6. isso. Morreu de repente, nós de meio-dia estava almoçando, tinha aqui a Inês, todos os filhos, estava almoçando. E depois todo mundo foi embora, ele disse, vamos dormir. Eu falei, não, passou a hora. Ele dormiu um bom pedaço, nós sentou ali fora, ele comeu uma banana, ele disse que a banana me incomodou. Ele foi caminhar, tomou um chá e foi tomar banho. E quando estava tomando banho, gritou, né? Levamos no hospital. É uma coisa incrível. Só Deus sabe contar, só Deus. Faltava pouco para 60 anos. Nós fizemos boda de ouro, que a Bruna tinha 8 anos. Foi no ano de que milha agora? 2008. Ah? 2008. Eu acho que foi em 2002, nós fizemos 50 anos de casado. 2002. Então, 2002 a 20... Não, 2008. Não. 8. É que a Bruna tinha 8, ela é de 2000, então era 2008 que a senhora fez. 2008 nós fizemos boda de ouro. Antes, quando ele morreu, faltava um ano para nós ser 60 anos de casado. Uma vida juntos, né, dona Hélia? Vida de Nossa Senhora. Como que diz, até quando que a gente está junto, parece não, depois que acontece, dá falta. Justamente, é. Nossa, eu senti tanta falta. Eu tenho 54 anos de casado. Acredito. Graças a Deus. Você vai fazer 60 anos. Ai, ele é forte. Quem sabe Deus abençoe essa palavra da senhora. Diz que quando faz o juramento na igreja é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que separe, até que a morte separe. Até que a morte separe. Esse mandamento, esse pedido que foi feito, eu atendo ele. Eu também Louvado seja atendo. Deus. Quando nós casamos, ele sempre dizia que ele estava meio doente, dor de cabeça. Eu dizia, ó Jesus, eu tenho 6 filhos. Se ele morrer, eu nunca mais eu ia casar. Nunca. Digo, um homem eu conheci, mas 2 não conheço. Eu tinha aquela mente que eu ia casar, irmão. Depois, graças a Deus, quando eu morreu, tudo estava casado. Até os netos, o Ilho estava casado, a Glê. Os netos mais velhos estavam casados. Graças a Deus, cheguemos, casar os netos. Eu admiro muito a pessoa da senhora, sabe por quê? Pela idade que a senhora tem, a memória da senhora está melhor do que a minha, que sou mais novo um pouco. Não é muita coisa não, mas sou mais novo um pouco. Então a senhora está com a cabecinha bem boa, graças a Deus. Graças a Deus, mas só que um mês para cá, às vezes esqueço, às vezes a Paula, a neta, me conta um caso, eu me esqueço. Mas isso é a idade, mas né? isso aí não é tanto pela idade, né? Esse é problema da gente mesmo. Eu sou esquecido, só precisa de ver. Às vezes eu saio para pegar um negócio ali, depois eu tenho que ir lá na frente, não acho, eu volto aqui para poder saber o que eu estava querendo fazer. Pois é, não, graças a Deus também, de noite fica sempre uma pessoa aqui comigo. Mas eu deito, durmo, graças a Deus. Agora esse ano eu passei mal com essas pernas, passei trombose. Mas sem Deus ajudando, não vai nada, né? Vai sarar. Se Deus Vai sarar, Deus ajudando. Deus ajuda, já está sarando, só que, porque de ano que eu tenho essas doenças no joelho. Tem que ter fé em Deus e caminhar. Se vem uma doença, dizer, seja feita a vontade de Deus. Porque sem Deus nós não é nada. Primeiro na nossa vida, Deus. Depois as outras coisas. Depois o resto vem.
Primeiro Deus e Maria que amamos. Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Justo, é. Senhora, nós dois somos quase iguais, sabe por quê? Eu garanto para a senhora que a senhora não deita sem rezar e não levanta sem rezar. Não, quando levanto eu sempre digo obrigado, Senhor, que consigo. Porque quando eu vim para casa do hospital, não precisava em duas me levar no banheiro. Agora eu vou com outra lá perto. Eu digo obrigado, Senhor, para a minha vida, para a minha saúde, que essa noite dormi bem. Eu agradeço a Deus e Nossa Senhora de manhã também. Tem que agradecer o dia, porque pensa bem quando eles falam direto. Quanto tempo vocês perdem para Jesus? O dia tem 24 horas. Nós só caminhando, né? Precisa tirar um tempo para Deus. Às vezes a gente serve o próprio corpo, a mente, 24 horas, e não serve a Deus que deu a vida, deu tudo pra gente, 1 minuto. 1 minuto, pois é. O mínimo teria que perder 2, 3 horas. 2, 3 horas. É a hora mais bem aproveitada que a gente servia a Jesus. Mas quando às vezes a gente não reza muito, mas como a gente sabe que a senhora tem possibilidade de fazer isso aí, que a gente ajuda o próximo e faz a vontade que Deus mandou, que a gente não ficasse parado. Então tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente faz em intenção do outro, Deus agradece. Ele vê para a gente aquilo que a gente fez. Eu estava conversando com o Pedrinho no supermercado, aí ele falou para mim assim, falou, minha avó tem umas histórias bonitas, você vai ver. Ela vai conversar muito lá, você vai ver que vídeo vai ficar vocês lá. Falei, graças a Deus, nós estamos indo para lá. Avisa ela lá, quando atrasou um pouquinho com seu pai, vai ligar aqui um pouco, nós estamos chegando. Obrigada que vocês chegaram. Obrigada. Então nós viemos em agosto. Então ficamos, tinha uma casinha pequena, moramos tudo lá, tinha 2, 3 gaúchos, tinha os rebaixos, que era como meu filho e outro, não é? Mas que fiquei chocada foi no ano de 82. O Pedro casou em janeiro e eu perdi a mãe. Minha mãe morreu nova de câncer. Mas eu fui para baixo, sei que eu fui com neurogrole. Então depois o marido veio me buscar, né? E eu fiquei chateada porque nós fomos morar longe e a mãe não queria, né? Mas eu fui no inteiro. Cheguei lá um dia, outro dia morreu. E foi levando a vida. Depois o meu pai também veio para cá um tempo, mas ele não se acostumou aqui, porque ele ia jogar carta de sábado, domingo, mas o jogo dele era diferente. Depois ele voltou com o filho. Ele cuidou. Não, depois veio que eu tinha todos os filhos em casa, todos os filhos vinham em casa. Depois o Pedro casou com uma, foi morar na Roça, a Roça era pertinho, vocês sabem, né? Ixi, mãe. Depois ele mexeu em tantas coisas, afinal a gente pegou com Deus e lutou. E Deus atendeu os pedidos que vocês fizeram, vocês mereciam e merecem até hoje. Estamos aí fazendo esse videozinho aí, ó. Isso para nós é importante, porque a gente conversar com as pessoas da nossa idade, ou às vezes até mais velhos do que a gente, é muito importante, porque isso é um valor que a gente dá na própria pessoa. Eu conheço a senhora tem muitos anos, eu já vendi muito peixe aqui para vocês, vendia filé, e a gente é um comerciante, assim, meio paralelo, quando eu não vendo uma coisa, eu que vendia. Quando a gente não vende uma coisa, a gente vende outra, então a gente se conhecia Deus e todo mundo. Eu, desde que eu ia na igreja, via você, sempre conhecia, né? Eu aprendi a gostar aqui em minha terra, como diz, minha terra natal, porque eu vim com todos os filhos, né? Graças a Deus, né? Vim com toda a família, todos os filhos. Depois veio a vizinha, que agora é o Piero, o Basso, a Margarita, era nosso vizinho, né? Ficaram um tempo aqui, depois foi para Uberlândia. Mas eu gosto de morar aqui e agradeço a Deus, porque você estava lá, não sei, estava com essa dificuldade da chuva. E a senhora vê o tanto que a senhora está grata a Deus, a senhora fez aí, de modo caso, o merecimento que Deus fez para a senhora. A senhora veio para cá com a família tudo nova, casou todo mundo aqui, todo mundo casou bem, a família trata a senhora muito bem, eles cuidam da senhora direitinho, nunca deixou passar dificuldade com as coisas, e a graça de Deus derrama dia a dia. Também as vizinhas, a Reinalda, ela... O pessoal de aí de Minas também, porque é um pessoal muito acolhedor, porque graças a Deus é um pessoal que, de modo caso, gente que vier de fora para cá foi bem acolhido. Porque se não fosse, eles voltavam para trás de novo. A falecida Júlia vinha aqui, pegava, dava colchão, roupa, né? A falecida Júlia.
Sabe que ela morreu, você talvez não se lembra, mas eu me lembro. Sim, Eu lembro mais. Não. É o que ela sofreu. Portanto, a Júlia ficou, o legado dela ficou, a gente tem vários lugares aí, em agradecimento a ela. Por isso, a gente pensou em fazer esses vídeos, é uma coisinha simples, não é coisa importante, assim, às vezes para o povo de hoje, mas para nós é importante. Por quê? Daqui 50 anos, aquela menina ali, os filhos dela, os netos da senhora, tudo vai ver o que nós estamos falando aqui hoje. Daqui 50 anos, ela tem 80 anos. Ela Pois vai é. chegar lá. Mas ela vai chegar lá, tá forte. Fiz muitos amigos. As paulistas, por exemplo, eu, a Sebastiana, somos como irmãos, agora ela está lá de cama, o casal. A Cedinha, o João, a Cedinha, a Judite, os paulistas, tantas outras amigas daqui, a Dona Irma também, eu. Fiz muita amizade, que eu tenho muitas pessoas boas, tenho que agradecer, principalmente aquelas que iam na igreja, a mãe do Marcelo, a outra. Fiz muita amizade, ia na igreja, nós temos mulheres fazer. O que a senhora mais gosta de Iraí? O povo, a gente daqui, né? De tudo eu gosto mais de ir na igreja. Eu falo assim, o lugar preferido para mim era na igreja, no cemitério. Você sabe que tem gente que não vai no cemitério. Eu, quando perdi a filha, ia todos os dias. Agora, né? A senhora falou da igreja. O importante que a senhora falou aí, que eu achei muito importante, por que na igreja? Na igreja porque todas aquelas pessoas que convivem com a senhora tem confiança que ele não está com pensamento ruim. Não está, ele está tem Deus. Ligado a Deus. Está ligado com Deus, com Nossa Senhora. E é o lugar que a gente encontra com os amigos. Todos aqueles que participam dentro da igreja são os amigos nossos. Somos amigos, pureza, somos amigos. Quando vem cantar a família dos Neumann, que era tão católica. Nossa. Desejo para todo o povo de Ira e de Minas um grande abraço, felicidade, um parabéns, que nós fomos sempre bem recebidos, não temos queixa de ninguém, que Deus abençoe e proteja. Eu mando um abraço e um beijo para todas minhas amigas, amigos, todo quem que não se, que todas é amiga, todo mundo. Obrigado, Senhor, que me mandou nesta cidade. Eu quero agradecer a senhora pela acolhida que a senhora fez aqui na casa da senhora com nós. A gente se sentiu tão bem aqui na casa da senhora e na casa de todos os nossos amigos nós estamos indo. Mas que Deus vai derramar as bênçãos sobre a senhora, dê a cura para a senhora que a senhora merece, Deus que vai nos abençoar. A gente fica muito feliz. Para mim foi muito importante essa conversa que nós tivemos aqui. Isso aqui vai servir de exemplo para muita gente, se Deus quiser. Muita gente vai ver a fé que a senhora tem, o que a senhora passou para nós e a vivência que a senhora viveu em Iraí de Minas e a amizade que vocês, a família inteira, tem em Iraí de Minas. Obrigada por Deus você abençoe a vir senhora. e as portas Que a estão senhora sempre seja muito abertas. feliz na vida, viu? Se Deus quiser. Você também, que fica Deus muito quiser. feliz, e a sua esposa. Se Deus E quiser. vocês vão chegar aos 60 anos de matrimônio. Se Deus quiser, com a graça de Deus. Vou esperar a conversa da senhora, depois eu vou gravar ela com 60 anos de casado.